Agora eu converso com a Diana Túlio, que vai participar aqui do Bom Dia Litoral, volta a participar do BDL de hoje, dessa vez para falar sobre a incidência da Covid-19 no litoral do estado, né, Diana? Seja bem-vinda novamente. Exatamente, Pierre. Se me permite te chamar para uma conversa um pouquinho aqui, antes da gente trazer os gráficos da incidência, vou trazer uma informação aqui que a gente acaba de recebeu agora de manhã, de que o Paraná recebe agora mais 62 mil doses de Coronavac, que é a vacina do Butantan, que, como a gente viu no início, né, do programa, foi paralisada a produção da Coronavac, mas chegam hoje essas vacinas aqui ao Paraná, Aeroporto Afonso Pena, como de costume, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A previsão da chegada é de 2 horas da tarde. Essas doses são aquelas que os municípios solicitaram, algo que aconteceu aqui no litoral, a gente viu, né, o acerto das segundas doses que devem ser repostas aí, essas segundas doses que faltaram, então as doses da Coronavac. Ao que tudo indica, vem um pouquinho de primeiras doses também. Tem gente com receio de tomar a vacina de Oxford, né? Mesmo todo mundo garantindo que os benefícios são muito maiores do que a questão dos sintomas que podem haver depois, né? Da reação que pode provocar a vacina, que são reações raras, como já garantiram os cientistas. Mas eu gostaria de trazer para você aqui a informação, Pierre, do número de mortos do último boletim do Hospital Regional do Litoral. De acordo com o boletim do Hospital Regional do Litoral, foram 2 mortos, né, no último boletim. Um homem de 39 anos residente em Paranaguá e uma mulher de 41 anos residente em Pontal do Paraná. Então a gente tem visto, né, PR, que à medida que a vacina vai avançando, que a vacinação vai avançando, vai diminuindo a idade das pessoas que vêm morrendo aqui no litoral do estado. Acho que a gente pode comentar um pouquinho a respeito disso, né, Pierre? Exatamente, Diana Túlio. Diminui a idade das pessoas que acabam falecendo e diminui também a quantidade de óbitos, porque a gente sabe que as pessoas que têm 60 anos ou mais, elas estão mais suscetíveis aos sintomas graves da Covid-19, mesmo todos podendo desenvolver, de qualquer idade podendo desenvolver. Quem tem 60 anos ou mais tem uma dificuldade maior na recuperação. Então, diminui a idade, diminui também o número de óbitos, mas preocupa por quê? Porque a variante que está em circulação é uma variante que acaba sendo muito mais letal. Por isso, é necessário que a população reforce os cuidados, né, Diana? A gente vive ainda num período em que a vacina não está disponível para a grande maioria da população, que, infelizmente, a circulação do vírus ainda é muito alta, a incidência de casos ainda é altíssima, então é necessário que a população reforce os cuidados, né, Diana Túlio? Exato, e é impressionante como a gente vai se acostumando com esses números negativos, né? Há um tempo atrás, se você dissesse que morreu um homem de 39 anos, nós estaríamos aqui horrorizados com essa situação. Verdade. Porque a informação era de que o grupo de risco era de 60 anos mais, ou pessoas com comorbidades, enfim. Nós estaríamos muito assustados. Mas hoje, quando a gente fala, morreu um homem de 39 e uma mulher de 41, a gente já sabe que existe sim essa possibilidade, que essa possibilidade é real e que ela vem se repetindo dia após dia, infelizmente. Então, Pierre, vamos trazer aqui telas de incidência de casos e de óbitos aqui no litoral. Vou até pedir para o Paulo deixar nós dois na tela aqui, que se você quiser ir me complementando nessa informação, por favor, a gente pode ir conversando, porque realmente é algo que nós dois temos trabalhado bastante aí nesse assunto, né? Infelizmente ainda não sobre a retirada de máscaras e de como a gente vai proceder depois que acabar a pandemia, infelizmente não é esse o caso. Mas vamos às telas então, Pierre. Essa primeira tela é uma tela de incidência de casos. Em Paranaguá, a gente tem a maior incidência aqui do nosso litoral. A nossa incidência é de 12.021 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes. Essa é uma conta que se faz, que é uma conta habitual, né? Mesmo que o município tenha menos de 100 mil habitantes, mas essa é a conta para a gente usar a mesma medida para todos os municípios, porque assim fica mais fácil da gente visualizar que município está em pior situação.
Então, Paranaguá disparado na frente aí com 12.021 casos para cada 100 mil habitantes. Depois vem Antonina com 11.288, Guaratuba com 11.130. Daí a gente tem aqui, Primeira Regional de Saúde de Paranaguá. É o litoral como um todo. A nossa média do litoral é essa aí, ó, 10.653. Em Morretes, a gente tem 10.387 casos para cada 100 mil habitantes. Pontal do Paraná, 9.029. E aí a gente vê que esse azulzinho aí é o estado do Paraná, né, Pierre? O que significa que todos os municípios do litoral têm um contágio acima do que o estado do Paraná. Então, muito provavelmente, quando a gente tem isso, a gente puxa o estado para o negativo, quando a gente tem essa incidência acima da média, né? E abaixo da média estão Guaraqueçaba e Matinhos, cada uma com 7.200 ou 7.127 ali, como é o caso de Matinhos. Aí vou pedir para o pessoal aqui colocar o número de incidência de mortes. Diana, por favor. Só para complementar a tua informação inicial, quando você falou de incidência de casos, e você citou ali o exemplo de 100 mil habitantes, até mesmo cidades que não têm 100 mil habitantes. Só para a gente deixar bem claro para a população que está em casa, talvez haja alguma confusão, esse é um índice usado no mundo inteiro, inclusive é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. É você elevar artificialmente o número de habitantes de uma cidade só para fazer a conta. É só para chegar ao índice correto, o índice exato de incidência de casos. E agora a Diana Túlio vai trazer também informações para chegar ao índice de incidência de óbitos. Então, essa é a métrica utilizada para chegar com maior exatidão ao número de casos e de óbitos referentes à Covid-19. Aliás, a qualquer doença, tá? Essa métrica utilizada, ela vai muito em qualquer doença, inclusive em guerras. Então, só para a gente deixar claro para a população. Vou pedir, já que você trouxe essa informação, Pierre, vou pedir para voltar na incidência de casos, para o pessoal voltar na incidência de casos para fazer um comparativo com a dengue. Só para a gente ter uma noção bastante interessante aí. Para a gente ter uma epidemia de dengue, a gente precisa ter mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é isso que nos coloca numa epidemia ou num surto epidêmico de dengue, né? Como se diz na linguagem técnica, mas a gente chama aqui popularmente de epidemia. São mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes no período epidemiológico lá do ano, né? Aqui a gente tem 12 mil para cada 100 mil habitantes. Então, você vê como realmente é uma situação que fugiu do controle e não tem muito o que fazer mesmo, né? Então, agora sim, para o número de mortes. A gente verifica que Paranaguá, apesar de estar no primeiro lugar, quando a gente fala em número de casos, ela está bem abaixo quando tem relação com a incidência de óbitos. Então, as pessoas que morreram para cada 100 mil habitantes também, né? Essa mesma contagem, essa mesma métrica que a gente segue. Em Guaratuba, a gente tem 377 mortos para cada 100 mil habitantes. Então, é um estado de emergência, é um estado muito acima, né, daquilo que a gente tem do previsto para o estado do Paraná. Você vê que o Paraná ali está em azul em 209, Guaratuba tem 377, é o único município que está em vermelho, porque inclusive Guaratuba é um dos piores municípios nesse número de incidência de óbitos do estado do Paraná. Então, 377 mortos para cada 100 mil habitantes em Guaratuba. Antonina, 295 mortos para 100 mil habitantes. É importante frisar mais uma vez, né, Pierre? A pessoa fala assim, não, mas no boletim de Antonina não tem 295 mortos. Sim, não tem 295, mas é feita uma projeção para a gente chegar nesses 100 mil habitantes. O mesmo vale para Guaratuba, que a gente sabe que tem muito menos habitantes do que esses 100 mil. Então, Antonina, 295 mortes para cada 100 mil habitantes, Pontal do Paraná, 285. A primeira regional de saúde de Paranaguá, que seria o litoral do estado como um todo, 255, essa é a nossa média. Morretes, 244, Paranaguá, 232, Matinhos, 228. No estado do Paraná, esse número, essa média de mortes para cada 100 mil habitantes é de 209 e em Guaraqueçaba, bem abaixo, 182. Então, a gente vê aí Guaraqueçaba privilegiada principalmente pela localização, né, Pierre? O que poderia ser muito ruim também.
porque realmente poderia acontecer um surto, como a gente viu acontecer lá, né? Uma época que explodiu o número de casos, mas conseguiram controlar, ainda bem conseguiram controlar muito bem a situação que a gente viu. E aí a gente tem, então, esses números de incidência de mortos e incidências de casos para a Covid-19. Precisamos falar à população que é preciso manter todos os cuidados, higienização das mãos, distanciamento social e também ficar em casa se possível. Não vai trabalhar, está no fim de semana, se conseguir fica em casa, porque é o melhor que a gente tem a fazer para prevenir, Pierre. E eu quero até complementar aqui o que você falou, Diana Túlio, sobre a população ficar em casa. A gente não está pedindo que você não saia em hipótese alguma da sua residência. A gente não quer que você se tranque e fique isolado de qualquer atividade externa durante 1, 2, 3 anos. O que a gente pede, se você tem essa possibilidade de se trancar e ficar isolado de qualquer atividade externa, ótimo. Mas o que a gente pede é que você saia somente em caso de necessidade. Você precisa ir ao supermercado? Vá. Precisa ir à farmácia? Vá. Quer ir no shopping comprar alguma coisa que você precisa? Compre. No comércio aqui local, não tem problema nenhum. A questão é, evite sair para ir para barzinho, evite sair para ficar sentado na praça conversando, evite sair para se aglomerar. Isso é que é preciso tomar o cuidado. Tá? E a Diana, ela salientou ali nos 2 gráficos que mostramos aqui, que a única cidade do litoral que está abaixo da média, tanto no que diz respeito da incidência de casos, como também da incidência de óbitos, é Guaraqueçaba. Então, tem a situação da geografia, né? Guaraqueçaba é uma cidade isolada, mas tem também, como a Diana Túlio muito bem salientou, né, Diana? Você falou sobre isso, o trabalho que é feito no município, porque também poderia ser ruim. O fato de Guaraqueçaba ser uma cidade isolada poderia, por exemplo, dificultar o acesso à saúde pública. Poderia dificultar o tratamento a essas pessoas com Covid-19, o que elevaria o número de óbitos. Então, é preciso também parabenizar aqui a cidade de Guaraqueçaba por apresentar incidência de casos e de óbitos abaixo da média estadual. As demais cidades aqui do litoral paranaense estão acima da média estadual e, claro, reduzindo. Também importante, um dado que a Diana Túlio trouxe, ela falou bastante sobre isso, né, Diana? Você comentou ali sobre, olha, Pierre, como Paranaguá é a que tem a maior incidência de casos e uma das menores incidências de óbitos aqui do litoral paranaense. Será que é reflexo da vacinação, Diana? Você acredita que talvez o fato de Paranaguá estar num processo avançado de imunização da população pode refletir essa menor incidência de óbitos quando compara com a de casos? Porque Paranaguá lidera absolutamente o número de casos, a incidência de casos de Covid-19. Aí quando você vai para óbitos já é bem diferente. Será que tem a ver com a vacinação, Diana? Eu acho que tem sim, Pierre, mas essa é uma tendência que nós vínhamos vendo antes mesmo de iniciar a imunização. Eu não sei se você recorda, né? A gente vinha trazendo sempre faz esse cálculo para observar os números e Paranaguá sempre esteve assim, maior número de incidência de casos, mas quando vai para óbitos acaba diminuindo. Aí é algo que precisa ser estudado, eu não vou fazer reflexões aqui a respeito da situação, né? Buscar o porquê disso, não tenho conhecimento técnico para isso. Mas chama bastante atenção mesmo, por ser essa incidência tão grande de casos e quando a gente fala em óbitos, realmente se aproximar da média do estado do Paraná. Quando a gente fala em incidência de casos também, e a gente vai buscar o gráfico do Paraná como um todo, comparar com todos os municípios, né, do estado, a gente vê que Paranaguá também está acima. Ele está lá na frente quando diz o número de casos. Então, a gente realmente precisa estudar isso, né? A gente vai saber talvez num futuro aí não tão distante. Vamos ficar aguardando essa informação, porque a Covid é assim, a pandemia é assim, a gente não tem as respostas para tudo e talvez só vá ter aí daqui 1 ano, 2, 3. Só é importante, né, Pierre, falar sobre Guaraqueçaba, como a gente estava conversando, teve posso dizer assim, uma alta considerável nos casos em Guaraqueçaba por causa de algumas festas que foram realizadas lá. A gente trouxe a notícia aqui onde jovens utilizaram narguile e compartilharam o narguile como se não houvesse pandemia, como se não houvesse a doença. E aconteceu que realmente subiu o número de casos em Guaraqueçaba. Mas para redução é preciso que a população também faça o seu trabalho, que a população se recolha em sua casa e que também tome atitudes, adote na sua rotina atitudes seguras.
Como você vinha dizendo aqui, fique em casa se possível. Meus pais são de grupo de risco porque os dois têm mais de 60 anos. Eles ficam em casa, sempre estiveram em casa a maior parte do tempo, apesar da minha mãe estar trabalhando, mas quando saem, por exemplo, a gente não aguenta mais ficar em casa, a gente precisa até se exercitar, porque senão também a saúde vai se debilitando. Eles fazem exercícios em casa e quando podem, quando eles veem que os números estão mais baixos, eles dão uma volta na quadra por lugares que são menos movimentados e no domingo, né? Que é um dia que tem menos movimentação ainda. Então, o que a gente pode fazer é isso, utilizar um pouquinho da nossa inteligência, né? Para conseguir fazer as coisas que quer fazer, mas onde tem menos pessoas, onde não há aglomeração, onde a gente vai se sentir e realmente vai estar um pouco mais seguro, né, Pierre? Exatamente, Diana. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral, trazendo dados importantíssimos de incidência de casos e de óbitos no que diz respeito da Covid-19.